Sharon Tate era uma atriz americana casada com o cineasta Roman Polanski. Em 9 de agosto de 1969, Sharon Tate e seus amigos, Jay Sebring, Abigail Folger e Wojciech Frykowski, estavam passando a noite na casa de Tate em Beverly Hills. Tate estava grávida de 8 meses na época. Enquanto dormiam, membros da seita liderada por Charles Manson entraram na casa e brutalmente assassinaram todos os presentes. Tate e seus amigos foram esfaqueados e baleados várias vezes, enquanto uma das vítimas, Steven Parent, que era amigo do zelador da propriedade, foi baleado na cabeça do lado de fora da casa. O crime chocou o mundo e gerou muita especulação sobre os motivos por trás dos assassinatos. Mais tarde, foi descoberto que Manson havia ordenado os assassinatos como uma forma de iniciar uma guerra racial nos Estados Unidos. Ele acreditava que, ao cometer esses assassinatos, ele incitaria a violência entre as comunidades branca e negra. Manson e seus seguidores foram eventualmente presos e condenados pelos assassinatos, embora Manson nunca tenha sido encontrado diretamente responsável pelos assassinatos e foi condenado por conspiração e incitação ao assassinato. Os crimes foram considerados particularmente hediondos e os assassinos foram sentenciados à morte, embora essas sentenças tenham sido posteriormente comutadas para prisão perpétua. O assassinato de Sharon Tate e seus amigos permanece como um dos crimes mais chocantes e notórios da história americana. O evento deixou uma marca profunda na cultura popular e continua a ser objeto de discussão e análise até hoje. A maldição do faraó é uma história que afirma que qualquer pessoa que perturbe a tumba de um faraó do Antigo Egito será amaldiçoada com má sorte e morte prematura. Embora muitos faraós tenham sido descobertos e suas tumbas tenham sido exploradas por arqueólogos ao longo dos anos, a maldição é frequentemente associada à descoberta da tumba do faraó Tutancâmon em 1922. Tutancâmon foi um faraó do Novo Império Egípcio que reinou de 1332 a 1323 a.C. Acredita-se que ele tenha morrido com cerca de 18 anos de idade e tenha sido enterrado em um grande túmulo no Vale dos Reis, no Egito. Em 1922, a tumba de Tutancâmon foi descoberta pelo arqueólogo britânico Howard Carter. No entanto, a descoberta da tumba de Tutancâmon foi cercada de tragédia e má sorte. Lord Carnarvon, o mecenas de Carter, que financiou a expedição, morreu repentinamente de uma infecção no pulmão poucos meses depois de abrirem a tumba. Sua morte, junto com outras mortes de pessoas que estiveram envolvidas com a expedição, levou muitos a acreditar que a maldição do faraó havia se manifestado. No entanto, muitos argumentam que essas mortes foram simplesmente uma coincidência e que a maldição é um mito. Muitas pessoas associam a maldição do faraó a supostos eventos sobrenaturais e paranormais que ocorreram durante a exploração da tumba, como a alegação de que um fantasma apareceu na tumba pouco depois da abertura. Hoje, acredita-se que as mortes associadas à descoberta da tumba de Tutancâmon foram mais provavelmente causadas por uma combinação de doenças e infecções, bem como pelo estilo de vida e idade avançada das pessoas envolvidas na expedição. Em suma, embora a maldição do faraó Tutancâmon tenha sido amplamente divulgada pela mídia e seja um dos mitos mais conhecidos sobre o Antigo Egito, muitos arqueólogos e especialistas argumentam que ela não tem base factual e é simplesmente um mito popularizado por eventos circunstanciais. Amelia Earhart foi uma das aviadoras mais famosas do mundo. Ela ficou famosa por ter se tornado a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico, em 1932. Em 1937, ela planejava fazer uma viagem histórica ao redor do mundo, mas o que deveria ter sido uma grande conquista acabou se transformando em um dos maiores mistérios da aviação. Em 2 de julho de 1937, Earhart e seu navegador, Fred Nona, partiram de Lae, Papua Nova Guiné, em direção a uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico, chamada Owlan Island.
A viagem deveria durar cerca de 18 horas, mas cerca de 20 horas após a decolagem, o avião deles, um Lockheed Electra, desapareceu sem deixar rastros. Uma das teorias mais comuns é que o avião de Erhard Nona ficou sem combustível e caiu no oceano. No entanto, apesar das buscas intensivas, nem o avião nem os corpos de Erhard Nona foram encontrados. Outra teoria popular é que Erhard Nona foram capturados por militares japoneses, que na época estavam construindo bases aéreas na região. Algumas evidências sugerem que Erhard pode ter sido espionagem para os Estados Unidos e que sua viagem era uma cobertura para um voo de reconhecimento, o que pode ter levado os japoneses a capturá-la. No entanto, essa teoria nunca foi comprovada. Desde então, houve muitas tentativas de resolver o mistério do desaparecimento de Erhard. Buscas foram realizadas, teorias foram propostas e várias supostas descobertas foram divulgadas, mas o caso permanece sem solução até hoje. O desaparecimento de Amelia Earhart se tornou um dos maiores mistérios da aviação e continua a intrigar as pessoas até os dias de hoje. O caso de Dyatlov Pass é um dos mistérios mais intrigantes e controversos da história moderna. O incidente ocorreu em fevereiro de 1959, quando um grupo de 9 esquiadores experientes liderados por Igor Dyatlov, partiu para uma expedição na região dos Montes Urais, na Rússia. O objetivo da expedição era alcançar o Monte Otorten, uma montanha de 1.200 metros de altura, mas algo terrível aconteceu durante a jornada. Depois de algumas semanas, quando o grupo não retornou como esperado, uma equipe de resgate foi enviada para procurá-los. O que os resgatistas encontraram foi uma cena macabra e misteriosa. A tenda do grupo estava rasgada por dentro, como se tivessem fugido às pressas. No entanto, as roupas e equipamentos dos esquiadores foram deixados para trás, junto com comida e suprimentos suficientes para vários dias. Os corpos dos esquiadores foram encontrados espalhados pela encosta da montanha, alguns com ferimentos graves, como fraturas no crânio e costelas, mas sem sinais de luta ou defesa. Alguns dos corpos estavam sem sapatos e com roupas insuficientes para o frio intenso, o que sugeria que eles haviam fugido sem tempo para se vestir adequadamente. A causa exata da morte dos esquiadores ainda é desconhecida, e várias teorias foram propostas ao longo dos anos para tentar explicar o mistério. Uma delas sugere que o grupo foi vítima de um ataque de animais selvagens, como ursos ou lobos, mas não havia sinais de luta ou mordidas de animais nos corpos. Outra teoria sugere que uma avalanche pode ter sido a causa, mas a posição dos corpos e a falta de danos significativos na área tornam essa teoria improvável. Algumas pessoas acreditam que o grupo pode ter sido vítima de um experimento militar secreto ou até mesmo de extraterrestres, mas não há evidências que sustentem essas hipóteses. Em 2019, o Ministério Público da Rússia anunciou que estava reabrindo o caso, na esperança de encontrar novas informações que possam finalmente explicar o que aconteceu naquele dia fatídico. Até hoje, no entanto, o caso de Dyatlov Pass permanece um dos maiores mistérios sem solução da história moderna. A ilha de Roanoke é uma pequena ilha localizada na costa leste dos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Ela ficou conhecida por um mistério que ainda não foi completamente resolvido. A história começa em 1585, quando uma expedição britânica liderada por Sir Richard Grenville desembarcou na ilha com o objetivo de estabelecer uma colônia. No entanto, a expedição enfrentou várias dificuldades, incluindo conflitos com os nativos americanos e a falta de recursos. Após um ano, eles decidiram retornar à Inglaterra. Em 1587, outra expedição britânica liderada por John White chegou à ilha com o objetivo de estabelecer uma colônia permanente. O grupo incluía homens, mulheres e crianças, incluindo a filha de John White, Virginia Dare, que se tornaria a primeira criança nascida em solo americano de pais britânicos.
No entanto, assim como a primeira expedição, a segunda também enfrentou muitas dificuldades. Em 1588, John White decidiu retornar à Inglaterra para obter mais suprimentos e ajuda. Ele deixou a colônia sob o comando de um homem chamado Ananias Dare. Quando John White finalmente conseguiu retornar à ilha em 1590, a colônia inteira havia desaparecido. Não havia sinais de luta ou violência, mas tudo o que restava eram algumas palavras escritas em uma árvore, e Croatoa e CRO. Essas palavras pareciam ser um sinal ou uma mensagem, mas não estava claro o que elas significavam. John White tentou procurar a colônia desaparecida, mas acabou sendo forçado a retornar à Inglaterra devido a problemas financeiros. O mistério da ilha de Roanoke tornou-se uma das maiores histórias de mistério da América e continua sem solução até hoje. Existem várias teorias sobre o que aconteceu com a colônia de Roanoke. Algumas pessoas acreditam que os colonos foram mortos pelos nativos americanos, enquanto outros acreditam que eles se juntaram a uma tribo nativa ou foram assimilados por eles. Outros especulam que os colonos foram forçados a se mudar para outra ilha próxima ou que simplesmente abandonaram a colônia e se perderam no deserto. Apesar de inúmeras expedições arqueológicas e investigações, o mistério da ilha de Roanoke ainda permanece sem solução e continua a intrigar historiadores, arqueólogos e entusiastas de mistérios. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.